Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Hugo Gomes e estou usando aqui o púlpito da juventude aqui da minha igreja, o púlpito que eles usam para transmitir verdades, para gerar expectativa para o futuro dessa geração, para levar o impacto do reino de Deus para todas as pessoas. Estou usando esse púlpito que já tem sido instrumento para colocar Bíblia e pregar o Evangelho para tantos outros jovens, e quero nele trazer a palavra de Deus para você também, algo que tem falado muito ao meu coração sobre crescimento espiritual. A Bíblia diz aqui, lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Aqui, pessoal, o apóstolo Paulo ele dá uma exortação até um pouco dura para os irmãos de Coríntios, que apesar de já há um tempo ele ter pregado o evangelho para eles, de no início ele ter dado o leite espiritual para eles, porque quando a gente chega na igreja, quando nós chegamos na igreja, nós não estamos preparados para receber o alimento sólido, assim como uma criança, quando ela nasce, ela passa ali pelo menos 6 meses se alimentando só de leite, só de leite, só de leite, e aí aos poucos você vai dando uma comidinha mais sólida para aquele bebê, para aquela criança. Assim também é quando uma pessoa chega na igreja a primeira vez ou as primeiras vezes, você vai dando ali o beabá do evangelho para ela, você vai dando ali, falando coisas óbvias, meio que óbvias para ela. Não pode adulterar, não pode se prostituir, não pode mentir, não pode desejar o mal do próximo, tem que vir para a igreja, tem que congregar, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa ser discipulado. Essas coisas que para nós parece ser óbvia, para um cristão recém-convertido é essencial, é o leite, são coisas básicas. Só que de acordo com que ele vai crescendo espiritualmente, o alimento sólido vai sendo dado também. Nós vamos entregando o alimento mais consistente, mais sólido, mais sólidos. Vamos falando coisas mais profundas para aquela pessoa. Só que aqui os irmãos de Coríntios, eles mesmo com um bom tempo de cristianismo, mesmo com um bom tempo na igreja, eles ainda estavam tendo comportamento de pessoas recém-convertidas, de pessoas mundanas. Eles estavam tendo comportamento de pessoas que estavam chegando na igreja agora, mesmo depois de um bom tempo servindo a Deus, mesmo depois de um bom tempo na igreja. Depois de muito tempo na igreja, eles estavam tendo inveja, contenda, dissensões, divisões. E isso, pessoal, não é comportamento de uma pessoa que já está um bom tempo ouvindo sobre o Evangelho, ouvindo sobre Cristo. E o que Paulo nos convoca aqui, o que Deus nos convoca aqui através dessa mensagem, é para buscarmos um crescimento espiritual. Você precisa buscar crescimento espiritual, você precisa buscar maturidade espiritual. O problema não é ser um menino espiritual. O problema não é receber só um leite espiritual. O problema é ser um menino espiritual e permanecer menino espiritual por muito tempo, ou então até por toda a vida. O problema não é ser uma criança espiritual, porque criança espiritual, todos nós que conhecemos a Cristo, fomos ou ainda somos, depende da pessoa se ela está conhecendo a Cristo agora. Todos nós passamos por essa fase, não tem problema nenhum não. Às vezes perguntamos coisas óbvias para o nosso pastor, ou para os nossos irmãos, ou para as pessoas da nossa igreja, isso não tem problema. O problema é quando essas pessoas, elas permanecem na meninice espiritual, são meninos em Cristo por muito tempo, ou seja, não crescem espiritualmente. Toda criança, todo menino, quando ele nasce, se ele não desenvolve, se ele não cresce,
tem alguma anomalia, tem algum problema ali com aquela criança. Assim também é espiritualmente. Se você está há tanto tempo conhecendo a Cristo, você não cresce espiritualmente, tem algum problema na sua vida, tem algo de errado com você. Porque quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais nós vamos nos aprofundando com a palavra de Deus, mais você vai se aprofundando com Deus, mais você vai tendo intimidade com Deus e cada vez mais você vai conhecendo profundamente o Senhor e crescendo cada vez mais. Como é que Paulo identificou que eles ainda eram meninos espirituais? Ele identificou pelo comportamento deles. Olha, ele falou aqui no versículo 2, aliás, versículo 3, ele disse assim: porque ainda sois carnais, porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Olha aí, o comportamento deles de inveja e de divisão, ou seja, de contenda entre eles, caracterizou eles como meninos espirituais, como imaturos espirituais e como pessoas que eram carnais e mundanas. Isso é extremamente grave, pessoal. Você não pode permanecer menino espiritual para sempre, com comportamentos de uma pessoa que está chegando na igreja agora. Você não pode estar tanto tempo na igreja, você não pode estar tanto tempo em Cristo com comportamentos de uma pessoa que acabou de chegar na igreja, com inveja, com contenda, com mentira, com dissensão, sem falar com um, sem falar com o irmão, sem falar com o outro. Isso caracteriza meninice, imaturidade espiritual. E Deus, ele nos chamou para crescer espiritualmente cada vez mais. Deus nos chamou para crescer espiritualmente cada vez mais. Assim como nós não damos uma responsabilidade grande para uma criança, assim como nós não damos uma grande responsabilidade para uma criança, por exemplo, um carro para uma criancinha nós damos uma bicicleta. Quando é adulto e atingiu a maturidade moral e intelectual, nós damos sim um carro, mas para uma criança não. Assim também é Deus. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, Deus tem grandes coisas para fazer no teu coração. Deus tem coisas tremendas para te dar, grandes responsabilidades, grandes vitórias, grandes milagres, mas Deus não vai dar grandes responsabilidades, Deus não vai dar grandes milagres para uma pessoa que é imatura espiritualmente. Ora, se Deus deu algumas coisas para você ou para uma pessoa e essa pessoa ela não está demonstrando maturidade para administrar essa coisa, ela fica choramingando: ah, pastor, mas eu não consigo fazer isso, ah, pastor, ah, Deus, mas isso aqui eu não estou conseguindo administrar. Se a pessoa não consegue administrar um domingo para ela congregar, se ela não consegue administrar o tempo dela para ela separar para ler a Bíblia Sagrada pelo menos uma vez por dia, se ela não consegue administrar o tempo dela de oração, como é que ela quer administrar grandes coisas que Deus quer dar para a vida dela? Então, meu querido, você quer estar preparado, você quer receber grandes coisas de Deus, você precisa buscar a maturidade espiritual. Administre bem isso que Deus já te deu, o que Deus já te deu. Você não vai conseguir mais coisa de Deus se você não conseguir conduzir, liderar, administrar, organizar o pouco que Deus já te deu. Seja fiel no pouco, seja fiel no seu devocional na Bíblia Sagrada, seja fiel na leitura diária da Bíblia, seja fiel na oração. São pequenas coisas, entre aspas, simples, mas que farão toda a diferença na sua vida. Seja fiel nessas coisas, aí você vai ver que Deus vai adquirir confiança em você pela sua maturidade, pelo seu crescimento espiritual, vai adquirir confiança em você de te dar coisas maiores. Você vai ver que portas se abrirão para você. Você vai observar que coisas maiores Deus vai te dar, porque você demonstrou maturidade e crescimento espiritual. Você mostrou para Deus que está preparado para receber mais de Deus, para receber mais do Espírito Santo, para receber coisas grandiosas de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Uma criança, um bebê, um menino, ele não está preparado para enfrentar uma grande batalha, para enfrentar grandes guerras. Você quer uma grande vitória na sua vida? Você quer um grande milagre na sua vida? Você tem que fazer duas coisas. Ou, enfrentar uma grande batalha, ou dois, caminhar uma longa caminhada. Ou uma grande batalha,
ou uma longa caminhada. E criança não está preparado para enfrentar grandes batalhas. Uma criança vê um gigante, ela se assusta. Uma criança vê um gigante, ela se assusta. E eu não estou falando de tempo cronológico. Eu não estou falando de tempo cronológico da igreja. Porque tem gente que está na igreja há 3, 4 meses e já tem maturidade espiritual forte. Tem gente que está há 20 anos e não tem maturidade para enfrentar um gigante que aparece na frente dela. Mas se você quer uma grande bênção, esteja preparado para enfrentar grandes batalhas. Não existe uma grande vitória sem uma grande batalha. Não existe uma grande vitória sem uma grande batalha. Se você quer uma grande vitória na sua vida, esteja preparado para os desafios que se levantarão contra você. E segundo, você não vai ter uma grande conquista sem uma longa caminhada. Crianças, elas não estão preparadas para enfrentar grandes caminhadas. Eu lembro, e eu creio que toda criança é assim, que quando eu andava com a minha mãe, quando eu tinha que viajar, caminhar de cidade, eu morava na região metropolitana e vinha para a capital com a minha mãe, nós entrávamos na condução e logo eu perguntava, mãe, tá perto? É assim que criança pergunta, pai, tá perto? Pai já chegou, talvez andou 500 metros, ainda faltam muitos quilômetros para chegar ao destino e às vezes a criança pergunta, pai, tá perto? Pai, tá perto? Pai, tá perto? Porque criança não está preparada para avançar grandes distâncias, grandes jornadas. Se você quer uma grande vitória na sua vida, você tem que estar preparado para caminhar grandes jornadas, grandes caminhadas. Você conquistar o seu diploma de curso superior é uma longa jornada. Sem maturidade você não vai conseguir isso. Você casar, você precisa de uma longa jornada, mudar comportamentos, mudar o seu jeito de falar, mudar o seu jeito de ser, para você encontrar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus para casar com você. Você ser um pastor, você ser um obreiro, você ser um diácono, você precisa caminhar uma longa caminhada. Você ter uma grande conquista na sua vida é trabalhoso, é difícil. Você caminha 3 passos, leva uma pancada, cai, levanta, continua, vem uma tempestade, enfrenta a tempestade. É uma grande jornada, é uma longa jornada, mas longas jornadas te levarão a grandes conquistas. Longas jornadas te levarão a grandes conquistas. E para você alcançar essas grandes conquistas, você precisa estar preparado para enfrentar uma longa jornada. E longas jornadas não é para imaturos, não é para meninos espirituais, é para quem está preparado, é para quem é maduro. Então, eu te convoco hoje, eu te impulsiono hoje, eu te incentivo hoje a buscar maturidade espiritual. A sua maturidade você não vai encontrar com pouca Bíblia, você precisa de muita Bíblia, muita Bíblia, leitura da palavra para crescer espiritualmente, para conhecer a Deus e prosseguir em conhecer, como diz Oséias, capítulo 6, versículo 3, conhecer e prosseguir em conhecer. Você precisa de tempo de oração, de experiência com Deus, de comunhão com Deus, de congregar, de ser discipulado. Você precisa conhecer cada vez mais e ter intimidade com Deus. Quando a pessoa chega a uma maturidade, quanto mais tempo de vida a pessoa tem, mais experiências ela tem. Às vezes uma pessoa, você senta com uma pessoa idosa, conversa com ela, aí ela fala, eu já vivi isso, já passei por isso, já passei por aquilo outro. Ela tem várias experiências e essas experiências preparam ela para enfrentar outros desafios. Assim também espiritualmente é. Talvez você termina um ano e aí você olha para o seu ano e diz, eu não orei, eu não tive uma experiência com Deus, eu não tive um contato com o sobrenatural, eu não vivi nada diferente com Deus. E isso vai te manter um menino espiritual. Mas quando a pessoa busca a Deus, no final do ano, ela diz, esse ano eu cresci espiritualmente, esse ano eu li a Bíblia toda, esse ano eu li o Novo Testamento todo, que eu nunca tinha lido. Esse ano eu orei aquele dia, eu tive um grande envolvimento com Deus. Esse ano eu orei naquele outro dia, eu fui batizado no Espírito Santo. Esse ano, lá no mês de maio, eu orei a Deus e eu senti algo tremendo acontecer na minha vida. Esse ano eu tive uma experiência no evangelismo. Esse ano eu preguei para alguém e essa pessoa entregou a vida dela para Jesus. Esse ano eu manifestei o reino de Deus
lá no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade. Esse ano eu tive experiências com Deus. E essas experiências, meu irmão, elas te levarão para mais longe. Essas experiências que você tem com Deus, o seu crescimento espiritual vai te preparar para alcançar, para conquistar maiores coisas de Deus. A não ser que você queira viver uma vida superficial, a não ser que você queira passar a vida no deserto só vivendo de um milagre do maná. O maná não é ruim, o maná é um milagre, mas o maná não é tudo que Deus tinha para dar para aquelas pessoas. A não ser que você queira viver só de uma provisão, só de um milagre, só de um maná que cai do céu, a não ser que você queira passar a vida no deserto só vivendo de maná, aí não tem problema. Mas a partir do momento em que você está preparado, está disposto a entrar na terra prometida, a partir do momento que você está disposto e tem maturidade para entrar na terra prometida, Deus vai te levar para entrar nessa terra prometida e ser abençoado em nome de Jesus. Cresça espiritualmente, busque maturidade espiritual, mergulhe na Bíblia, mergulhe em oração, mergulhe na igreja, faça a obra de Deus, esteja preparado, cresça espiritualmente para Deus te levar muito mais além em nome de Jesus. Aqui fica o meu recado, que Deus te abençoe. Depois prosseguimos com mais no canal Venha o Teu Reino e em nome de Jesus que Deus te abençoe. Fica o meu abraço. Tchau, tchau.